Na fria Kiev, uma mulher sanguinária se prepara para vingança contra o povo que assassinou seu marido. Eu falei que era pauleira esse vídeo. Nem mesmo Deus poderia mensurar a maldade dentro do seu coração. De sangue viking e coração pagão, ela estava disposta às mais terríveis barbáries para honrar a morte do seu amado marido. E nem mesmo todo esse ódio foi capaz de impedir que no final ela recebesse uma grata surpresa. Se você já assistiu a série Vikings, você deve ter visto os reis russos Oleg e Igor. Mas vocês sabiam que eles existiram na vida real? E não só isso, eles tiveram uma relação muito próxima com uma santa importantíssima da Igreja Católica. E se você não assistiu a série, não se preocupe, porque você vai conseguir aprender bastante com esse vídeo. E se você ainda não terminou a série, pode ficar tranquilo, porque esse vídeo não tem spoiler. E eu quero agradecer também o meu amigo Neiva, que sem querer me deu a ideia desse roteiro e realmente ficou um vídeo incrível. Então se você estiver assistindo, mano, valeu! Então já lasca o dedo no like, se inscreve no canal, prepara a pipoca e junta toda a família, porque hoje nós vamos para mais uma aventura dentro da história da igreja e vamos conhecer mais uma de suas heroínas. E antes de começar o vídeo, eu só quero te falar uma coisa. Se você gosta de Vida dos Santos e gosta também de escritos dos santos, você precisa conhecer a nossa livraria, mano. Porque tem livro pra dar com o pau. É livro de tudo quanto é jeito de você imaginar. É livro de santo, biografia de santo, reflexão de santo, comentário de santo. Bicho, você tem que aproveitar. É o primeiro link que tá na descrição. E esse link também que tá bem aqui embaixo na tela, ó. livrariasantacarona.com.br. Não perde, porque preço mais baixo que lá tem... Não. Não tem, fi, não tem. Corre lá que eu tenho certeza que você vai encontrar uma coisa que você vai amar. Depois que acabar o vídeo, é o primeiro lugar que você vai, fechou? Te encontro lá. No século IX, a região entre os lagos Lagoda e Onega, que ficam ali perto da Europa Oriental, eram disputados por mais de 500 povos. Para colocar fim naquela bagunça, os povos da região chamaram os varegs, que eram comerciantes suecos, para governarem a região. Os varegs eram um povo importantíssimo, porque eles foram responsáveis por juntar a cultura bizantina e a cultura eslava, dando origem à cultura russa que a gente conhece hoje. E foi assim que a região teve o seu primeiro governante, Rurik, que governava da cidade de Novgorod. No ano de 879, Rurik morre e o seu filho era muito novo para assumir o trono. O nome dele era Igor. E se você já assistiu a série Vikings, é esse Igor mesmo que você tá pensando. Como o moleque não podia ser rei, afinal de contas ele era muito moleque, eles chamaram o tio dele para ser um regente temporário. O tio dele se chamava Oleg. E sim, se você assistiu a série, é esse Oleg mesmo que você tá pensando. Mas diferente do que mostra na série, eles não eram cristãos, eles eram pagãos. E é exatamente por isso que eles aparecem agora nesse vídeo do Santa Carona. Então, vem comigo. Oleg foi responsável por conquistar os territórios do sul de Novgorod, até chegar à cidade de Kiev. E assim ele fundou a Rússia de Kiev, que é o embrião da Rússia que a gente conhece hoje. Nesse período, o Igor já estava com 26 anos. E é nesse tempo que ele conhece uma mocinha pagã, assim como ele, e os dois se apaixonam. A garotinha tinha 13 anos de idade e o nome dela era Olga, que curiosamente significa santa ou sagrada. Olga nasceu no ano 890 e ela era filha do chefe de uma tribo chamada Variag, que era responsável por vários pontos de comércio dentro da Rússia. E pouco tempo se passou e logo no ano 903 os dois se casam. Após 9 anos, Oleg morre mordido por uma cobra. E aí, Igor e Olga se tornam rei e rainha da Rússia de Kiev. E pouco se sabe sobre a história de Igor, com exceção de que ele tinha atacado a Constantinopla no ano 941. E é nessa época que Igor e Olga têm um filho chamado Sviatoslav. Só que Igor, já o adulto Igor, era um tanto ganancioso, ele era meio duro na hora de cobrar os impostos. E foi exatamente por isso que ele se deu muito mal. Entre os principados da Rússia, tinha um que era bastante complicado, que eram os Drevlianos. Desde a morte de Oleg, os Drevlianos não pagavam os impostos.
e isso deixava o Igor um tanto estressado. Foi aí que no ano 945, o príncipe completamente puto desceu até a cidade de Skorosten. Caraca, eu falei certo o nome da cidade. Pirei. Que era a capital dos Drevlianos, para cobrar o imposto que eles não estavam pagando. Quando os Drevlianos viram que o exército se aproximava e que era muita gente, eles se renderam rapidinho e logo pagaram o dinheiro pro Igor. Igor coletou o dinheiro, virou as costas e partiu para casa. Tava tudo ótimo até aí, até que o Igor resolveu ter uma brilhante ideia. Do nada ele achou que o dinheiro não era suficiente e resolveu voltar só com alguns soldados para a cidade para cobrar mais dinheiro. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. E como você deve estar imaginando, esse projeto não deu nada certo. Quando ele chegou na cidade, logo os Drevlianos conseguiram matar os seus soldados, pegaram o Igor, amarraram ele entre duas árvores e o resto eu prefiro não contar aqui, porque é um canal de família, que é family friendly. Mas só pra dar uma dica, na série o Oleg mata um cara exatamente desse jeito que o Igor morreu. Se você assistiu, você entendeu como é que foi. E assim como aconteceu com o Igor, o filho dele também estava muito novo. O Sviatoslav estava só com 3 anos de idade e obviamente não podia ser rei. Sendo assim, Olga assume o trono e passa a ser a rainha soberana da Rússia de Kiev. E é aqui que a giripoca pia. Como não tinha um WhatsApp naquela época, os Drevlianos tiveram a ideia de ir eles mesmos na cidade de Kiev contar pra ela que eles tinham matado o marido dela. E já não bastasse a cara de pau, eles ainda sugeriram pra ela que se casasse com um dos seus nobres. Mano, é muita falta de óleo de peroba. Mas Olga, bicho, Olga era 3 cocos. Logo ela respirou fundo pra não perder a pose e falou pra eles que ela aceitava a proposta e que no dia seguinte ela ia fazer um banquete pra comemorar com todos os Drevlianos. Só que na hora do banquete, os Drevlianos iam ser recebidos com pompas, então ela mandou que eles vestissem as melhores roupas, porque os seus soldados iam buscá-los carregados sobre barcos, literalmente sobre os ombros. Negócio chique, mano, negócio granfino, bem ao estilo medieval. O sol nasceu na fazendinha, os Drevlianos estavam todos arrumados, logo chegaram os servos, colocaram eles nos barcos, ergueram nos ombros e levaram eles pro palácio. E eles lá achando que tinham fechado um baita de um contrato de casamento. Só que foi chegando no palácio que eles tiveram uma surpresinha. Olga mandou que eles fossem despejados num buraco que ficava bem no centro do palácio. E depois que eles estavam lá dentro, ela mandou enterrar eles vivos. E antes que a notícia se espalhasse, Olga já mandou um mensageiro lá para a cidade dos Drevlianos para chamar os nobres da cidade para o seu casamento. Os nobres ficaram super felizes e falaram: não, bora lá que vai ser top. Partiram para Kiev e assim que chegaram lá, ficaram sabendo que tinha uma casa de banho esperando por eles, para que eles pudessem descansar, ficar de boa até a hora do casório. Eles foram para a casa de banho e assim que todos os nobres entraram lá, eles trancaram as portas e atearam fogo com todo mundo dentro. É, bicho. Mexer com a mulher errada. Jesus! E não acabou por aí. Um tempo depois, Olga foi pessoalmente para a cidade de Skorosten na desculpa de ir visitar o túmulo do marido. Ela foi com uma escolta pequenininha de soldados e, junto com a homenagem, ela resolveu dar um banquete na cidade. Esses banquetes. Durante a festa, a Olga meteu hidromel no povo e quando estava todo mundo bêbado, ela mandou massacrar todo mundo. Literalmente quem tava ali perto dela. E a festa, que era uma festa, acabou virando um funeral. Ou seja, mexe com todo mundo, mas não mexe com a Olga. E aí você pode me falar: credo K2, mas esse canal aqui não era um canal católico? Relaxa, fi, já nós vamos chegar lá. Mas antes disso, deixa eu te contar só mais uma. Depois de tanto ataque, os Drevlianos começaram a ficar, trancado. E aí eles ficaram cada vez mais reclusos dentro da cidade e sem querer contato com ninguém, porque os bichos realmente estavam começando a ficar com medo da coisa. E foi aí que no ano seguinte ela mandou uma mensagem para a cidade, bem tranquila e suave, dizendo que estava querendo perdoar o povo drevliano e para fechar esse perdão, ela ia somente cobrar um imposto simbólico. Cada casa ia ter que arranjar 3 pombos e 3 pardais, dá pra ela
e acabou. Os drevlianos, mais uma vez, ficaram felizes. Falou, pô, é um pombinho, tá de boa. Juntaram os pombos, entregaram pros emissários e os emissários saíram da cidade. Quando chegou a noite, os emissários ainda estavam próximos. Eles pegaram pombo por pombo, enrolaram um pano com enxofre no pé deles, botou fogo e jogou eles pra cima. E se você sabe muito bem, pombos voltam pra casa. E em poucos minutos, a cidade de Skorosten inteira estava em chamas. E é aqui que a coisa fica interessante. Relaxa, agora vai ficar interessante mesmo. O tempo foi passando e Olga cada vez mais estava com um vazio impreenchível dentro do coração. Afinal de contas, a vingança nunca satisfez a sua alma. E com o passar dos anos, pareciam que os deuses nórdicos já não preenchiam o coração da Olga como antigamente. De certa forma, e pela experiência de vida, ela foi percebendo que na verdade aquilo não era tudo. Tinha que ter algo mais profundo, algo mais infinito, e que Olga não sabia explicar. Mas Deus, sempre providente, já tinha preparado o destino de Olga. O sul da Rússia de Kiev ficava muito próximo do Império Bizantino, e é lá que os primeiros russos começaram a ouvir falar de Jesus Cristo, graças à pregação de 2 missionários, São Cirilo e São Metódio. Os pequenos agrupamentos católicos, eles iam meio que comendo pelas beiradas, sabe? E iam se formando dentro do território russo. Olga, obviamente, percebeu essa movimentação e foi investigar mais de perto a vida daquele povo. E foi investigando que ela ficou espantada com o estilo de vida que aqueles homens e mulheres levavam. Perdoar os inimigos, desprezo dos bens materiais, a audácia de ter uma religião que era contrária do rei e tá disposto a ser zombado, apanhar e até morrer por conta desse tal de Cristo. Aquele povo só não parecia ser hostil, mas era o contrário disso. Eles tinham uma paz que o coração de Olga nunca tinha experimentado. Foi então que em 950, já com 60 anos, Olga parte para a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Lá ela queria se encontrar com o imperador Constantino VII, a fim de saber um pouco mais sobre esse Jesus. O que esse povo estava acreditando? Na cidade, ela visita diversas igrejas, incluindo o túmulo de Santo André. Reza a tradição que André foi até a região de Kiev e profetizou que naquele lugar seria erguida uma cidade que serviria a Deus. Se essa história é verdade, eu não sei, mas naquele dia ela estava se cumprindo. O Deus que conquistou os reis e os plebeus da Europa acabava de encontrar morada no coração daquela princesa russa. E é em Constantinopla que Olga se entrega plenamente a Jesus e é batizada sob as mãos do patriarca Teofilacto, que olha nos olhos dela e diz: Tu és bendita entre as mulheres russas, porque amaste a luz e rejeitaste as trevas. Por isso os filhos da Rússia te hão de bem dizer, até a última geração. Ao retornar a Kiev, ela entrega o reino para o seu filho Sviatoslav e logo tenta convencê-lo de se converter para a religião católica. Ela dizia para ele o seguinte: Meu filho, eu conheci a sabedoria e estou feliz por isso. Se tu quiseres conhecê-la, alegrar-te-ás também. Porém, Sviatoslav se esquivava de todo jeito, porque ele morria de medo de ser zombado pelo povo por se converter à fé católica. E embora ele não tenha se convertido, ele encerrou as perseguições a todos os agrupamentos católicos que existiam na Rússia de Kiev. Com isso, Olga começou a construir igrejas na cidade de Kiev e na cidade de Pskov, que era a sua cidade natal. 19 anos se passaram e em 969, Olga, já com 79 anos, adoece e falece sem realizar o desejo de ver uma Rússia católica. Sviatoslav nunca aceitou a religião da mãe, mas mesmo assim ele aceitou o pedido dela de não ter um funeral pagão e fez para ela um funeral devidamente católico. Embora Olga desejasse a conversão de toda a Rússia, foi somente 30 anos depois de sua conversão que isso de fato aconteceu. A Rússia se tornou católica num evento chamado a Conversão de Kiev, no ano 980, sob as mãos do seu neto, Vladimir o Grande, ou como a gente conhece na igreja, São Vladimir. Olga foi canonizada em 1547 e foi a primeira russa a ser declarada santa pela Igreja Católica. Olga ensinou para a igreja o poder de um coração aberto, um coração que acolhe a graça de Cristo, o Cristo que esquece os nossos pecados e nos convida a olhar adiante, do Cristo que olhou ela nos olhos e perguntou: cadê aqueles que te condenavam? Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olga mostrou que a santidade é para mim, para você,
para nós, pecadores, não importa o quanto. E se você quiser saber um pouco mais sobre a vida de Olga, segue a gente no Instagram, porque daqui a poucos dias vai sair um podcast onde o Neiva vai falar um pouco mais sobre a história dela e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então não se esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha se você aprender uma coisa nova. Olha nos meus olhos, olha aqui ó, dá um close aqui nos meus olhos, por favor. Eu duvido que você não tenha aprendido uma coisa nova, duvido. Então clica no joinha porque merece, filho. A gente precisa crescer o apostolado católico na internet e eu conto com vocês para isso acontecer. E não se esquece que a gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Um beijo no coração e tchau!